Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de religiões, literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia das religiões, dicas de leituras sem viés apologético, né? Ou seja, eu vou falar o que eu penso desses livros, a dica de leitura, e vocês fiquem à vontade para escolher, para ler, criticar. E eu já falei em vídeo anterior sobre Bíblias de estudo, né? Ressaltei algumas Bíblias de estudo e a importância de fazer um estudo sistemático da Bíblia, né? Até falei que algumas pessoas têm um certo receio com relação à Bíblia, né? De não ler a Bíblia de forma sistemática, né? Ou então ler a Bíblia de forma dispersa, né? E algumas pessoas nem leem a Bíblia, né? Então deixa a Bíblia assim aberta como uma forma de abençoar o ambiente, mas não lê a Bíblia. Então eu fiz essas ressalvas aí. Dei algumas dicas de Bíblia de estudo, mas hoje eu vou falar de teologia sistemática, né? Então esse é o primeiro volume que eu leio desse estilo, né? Que é a teologia sistemática. Não sou teólogo, né? Eu sou formado em letras, né? Literatura brasileira. Então tive sempre cuidado de ler a Bíblia como uma forma de literatura, né? Sem a parte devocional, mas de um tempo para cá, né? Por questões devocionais, então de entender a Bíblia não só como literatura, mas como um livro inspirado, né? E aí estudar esses temas, né? E algumas tradições leem mais a Bíblia que outras, porque só tem a Bíblia, né? E não tem a tradição, né? Que aí é uma diferença básica que tem entre o catolicismo e o protestantismo, ou o evangelismo. Eu já falei em outros vídeos aí, questão da formação da Bíblia, né? E aí, também sobre as Bíblias de estudo. Então, eu dei umas dicas em vídeo anterior. A Bíblia de Jerusalém, muito importante, tradição católica também. E a outra Bíblia é a Bíblia do Peregrino, né? Também outra brochura, que são livros de estudo que tem as suas notas de rodapé, tem a introdução histórica, né? Sobre os assuntos da Bíblia, mas eu não tinha assim, ainda lido esse estilo, né? Que, podemos dizer assim, literário, genérico, né? Ou esse gênero, que é o tipo de teologia sistemática, né? Então essa é a questão. Então a primeira que eu leio, essa aqui escrita por um anglicano, né? E ele vai explicar então de forma sistemática, histórica, né? Então coisa que a gente lê assim, né? Porque assim, você vai na missa, você ouve pequenos trechos com algum tema, né? Geralmente os temas do Antigo Testamento, dos Salmos, né? Dos Evangelhos, das cartas de Paulo, etc., né? Do Novo Testamento, mas não tem um estudo, a menos que você pegue o catecismo. Né? Então, o catecismo romano é uma forma de você ler sistematicamente. Então, né, não substitui o catecismo, você vai ler o catecismo, um exemplo. Né? E eu vejo essa preocupação mais entre os evangélicos, né, entre os protestantes, de ler detidamente a Bíblia, né, fazer um exame meio sistemático. E sinto a falta dos católicos lerem mais detidamente o catecismo. Né? Então, tem essa diferença aí. Muito bem, esse livro é dividido em 3 partes, não, talvez eu faça aí uns 3 vídeos, né? Que não vou explicar o livro, não sou teólogo, mas vou explicar o que eu vou expor o que eu achei. A primeira parte ele é bem histórico, então eu vou expor desde o início da fé cristã. E há um livro que eu posso ler paralelo a esse, que é aquela história breve do cristianismo. Já deixei a dica aí, né? Já tem vídeo aí sobre esse livro, que vai mostrar de forma resumida a história do cristianismo, que é o que ele faz aqui na primeira parte. Né? Depois ele vai nos temas, né? Vão nos temas, os dogmas, né? A cristologia, etc. Tá certo? Então, por isso que é uma introdução, né? É uma introdução, olha, é uma introdução ao assunto. Então você vê com complexidade. Então, aquela ideia, já de início eu ia falar, o cristianismo não era só um cristianismo, eram vários cristianismos, né? Porque naquela época tinha as várias correntes do cristianismo, você tinha o cristianismo entre os judeus, tinha o cristianismo, nem era chamado de cristianismo, era o caminho, né? Os nazarenos, depois que foi chamado, lá nos anos 50, né? 20 anos depois que foi chamado de cristão, e você tinha os cristãos gentios, que eram os gregos, os romanos, estavam se convertendo. A grande diferença é que o judeu que virava cristão tinha passado pelo judaísmo, tinha educação judaica, né? Enquanto que o grego e o asiático e o romano que virava cristão não tinha essa cultura judaica, né? Não circuncisava, não tinha a lei alimentar, não tinha a lei cerimonial, não sabia quem era Moisés. Então, essas foram formando então, as várias correntes. Então, você tinha ali o cristianismo mais na Ásia, o cristianismo no Egito, o cristianismo na Judéia, e as várias correntes da época que eram depois consideradas heresias, foram consideradas heresias, porque eram vários agrupamentos, os gnósticos, os ebionitas, né? Vários grupos. Os grupos que não aceitavam Paulo, os grupos que só aceitavam os evangelhos, os grupos que liam só, por exemplo, o evangelho de Marcos e Mateus, né? Alguns tinham de Lucas, e outros depois, lá no segundo século, né? Depois do ano 100, é que começaram a ler as cartas de João, o evangelho de João e o Apocalipse.
né? Então você vê que coisa, então eram vários cristianismos, podemos dizer assim, né? Então ele vai explicar basicamente isso aí e por que surgiram depois as várias correntes do cristianismo, né? Então o cristianismo que exaltava mais o lado humano de Jesus, igual a Bianita, o cristianismo que exaltava mais o lado divino, né? Os gnósticos, etc, né? E a corrente que depois se tornou majoritária e depois foi levar lá a Nicéia com a ideia da Trindade, né? Então tem as várias correntes, né? E ele vai fazer um levantamento histórico disso aí. O que era lido na época, quem era, né? Quais eram os cultos, o politeísmo. A grande diferença dos gregos e romanos para os judeus é isso, porque os gregos e romanos eram politeístas e os judeus são monoteístas, né? Então, um resumão básico. E aí ele vai discutir a patrística, quem foram os primeiros, né? Quais foram os primeiros marcos, né? O período, né? Aí vai indicar aqui, ó, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, né? Agostinho, Atanásio, né? Então vai começar aqui com a patrística e depois é que ele vai chegar à escolástica. E aí nesse período da escolástica já teve a cisão, né? Teve o cisma aí do Oriente, que são as igrejas ortodoxas, orientais, né? E a romana, né? Lembrar que naquela época tinham 5 grandes cidades e Roma era uma delas, né? Então tinha as orientais, várias dessas igrejas orientais depois voltaram a ter uma comunhão com Roma, agora no século XX, tem essa aproximação romana com as ortodoxas. Tinha a questão política, ou seja, as orientais não aceitavam o Papa, né, que chamam de papismo, ó, esse é o papismo romano, enquanto que o bispo de Roma se tornou principal, e é o Papa, né, da igreja romana. E a questão do filioque, né? Filioque é a questão da procedência do Espírito, né? Então tem toda a discussão que depois, no próximo parte, vai desenvolver isso aí, que é a questão da Trindade e a procedência do Espírito Santo, né? Então primeiro se estabeleceu a figura da segunda pessoa, que é o Cristo, né? Antes de ser Cristo, o Logos, né? O Verbo, a Palavra de Deus, no caso, né? E aí depois a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então tem esse desenvolvimento, vai mostrando que isso é gradual, e aí na escolástica já tem o nome do São Tomás de Aquino, né? Aí já é a época ali em que já não era mais aquele neoplatonismo lá do Agostinho, mas aí já é o São Tomás com Aristóteles, né? Então essa diferença da patrística para a escolástica, né? Que aí já é a Idade Média. Muito bem, e aí depois vai ter a tradução da Bíblia pelo Erasmo, né? Vai fazer a tradução, e aí vai ter depois no século seguinte, aí vai ter o cisma do Ocidente também, né? Século XIV aí, o Papa em Avignon, o Papa em Roma, vai ter as heresias, né? Os catos, os albigenses, né? A parte histórica, os albigenses, depois vai ter, aí vai ter o São Francisco de Assis, né? Século XIII, as Cruzadas, né? A Inquisição, e aí a Reforma de Lutero, Calvino, etc. Né? Então isso você tinha as igrejas ortodoxas, orientais, já tinha a igreja romana e agora vai surgir o que? A protestante, né? E a protestante aí até o século XIX vai subdividir, né? Aí você tem até hoje, né? Os luteranos, os calvinistas, presbiterianos, né? Os batistas, os anabatistas, os puritanos, né? Os pietistas, né? Os anglicanos, né? Que é a corrente dele aqui, lá na Inglaterra, que foi o Henrique VIII, né? Que cortou e formou. A parte litúrgica é muito aproximada, né? Se você assistir assim, a luterana também muito aproximada, mas tem algumas diferenças pontuais, né? Diferenças pontuais, como por exemplo a comunhão dos santos, né? A questão da intercessão de Maria, né? Então tem essas questões diferentes aí, a questão da Eucaristia, dos sacramentos, etc. Então vai mostrar que aí estão os 3 grandes grupos, os ortodoxos, romanos, né, a católica romana e os protestantes. Depois dos protestantes vai ter as cisões entre eles, né? Aí vai surgir o metodismo com Wesley, né? O metodismo, depois aí vai ter o reavivamento nos Estados Unidos, principalmente. Depois os puritanos foram para a colônia, né? E formaram a América, ali as 13 colônias, no século XVII e XVIII. Mas aí no século XIX, né? Teve o revivamento, que as grandes religiões que depois se espalharam pelo mundo, que são os mormons, né, o mormonismo, os santos dos últimos dias, né, os adventistas, né, a mais famosa é o sétimo dia, né, adventista no sétimo dia, e os estudantes da Bíblia, que no século XX se tornaram testemunhos de Jeová, né, a torre de vigia, etc. Então é outra corrente. E aí, no final do século XIX para o XX, surgiu o quê? Os pentecostais, pentecostalismo, e nós estamos hoje com os neopentecostais, que é a outra onda, né, a terceira, quarta onda dos pentecostais, que aí é uma outra leitura. Inclusive você vai ver pessoas, pastores das igrejas históricas, os protestantismo histórico, né? Vamos voltar, anglicano, luterano, presbiterianos, metodistas, episcopais, né? Que mais?
Eu lembrei, as batistas, né? Então, esses são os históricos, né? Então, esses aí, você vai ver pessoas dessas correntes falando desses pentecostais. Os pentecostais, e muitos até acusando, né? De forma apologética, né? Você defende o seu lado, você acusa o outro, então muitos acusando até o pentecostalismo de heresia. Então, você vai ver aí pastores históricos, não são católicos não, são pastores históricos, acusando os pentecostais e neopentecostais de heresia, né? Então, e aí na Igreja Católica tem aqueles que associam pentecostais ou os carismáticos aos montanistas, que aí é uma heresia lá do início do cristianismo, né? Que depois a gente pode ver com calma aqui. Então, ou seja, o início desse livro aqui é basicamente essa questão mais histórica, né? E aí depois ele vai entrar nas questões mais teológicas, né? Então ele vai explicar agora os vários tipos de reforma que teve, né? Então todas essas linhas aqui. E vai explicar depois as correntes que vão surgindo, né? As correntes feministas, né? Marxismo, né? A teologia dos liberais, né? Teologia liberal e a ortodoxia oriental, aquela que se aproximava do catolicismo, o pós-modernismo e a teologia da libertação, né? E aí não tem aqui o carismático, né? Mas também aqui no Brasil muito forte o catolicismo carismático, que tem uma influência pentecostal, né? Então é interessante isso aqui, é um apanhado da primeira parte. Mas eu vou fazer alguns mais vídeos falando dessa parte mais teológica, sistemática, que é a parte 2 e 3, que ele vai pegar um tema e discutir desse tema, né? Mas eu acho até que antes de pegar um desses, né, acho bom, né, vamos dizer que para um público católico, né, de ler as Bíblias, né, pegar a Bíblia mesmo e ler, pegar a Bíblia lendo, tem alguma dúvida, vai na parte histórica, vai aqui né, nos rodapés, né, então duas dicas de Bíblia de estudo, Bíblia de você tirar dúvida mesmo, é a do Peregrino, né, e a outra é a de Jerusalém, né, que é essa que veio da comissão francesa, né, o pessoal da França, né, em Jerusalém, e a do Peregrino de um erudito espanhol, né? Então essa diferença dessas duas Bíblias, né, são Bíblias de estudo e importantíssimas, né, porque elas vão explicar a parte histórica desses livros, né? Então muitas pessoas não leem a Bíblia detidamente e a primeira pessoa que vai falar de Bíblia sistemática, né, de forma sistemática, a pessoa já fica em dúvida e começa a dar ouvido para coisas assim que depois você vai ver que não são nada ortodoxas, né, no bom sentido aqui, né, ortodoxas, ou seja, não seguem muito a linha correta da escritura e você se perde em heresias, né, que as heresias estão aí até hoje, né, então tem várias heresias e há que se tomar cuidado, né. Nós, como esse aqui não é um canal apologético, então eu não vou ficar apontando quem é herético aqui, né, esse canal não foi feito para isso, mas você tem canais aí que são apologéticos, tanto católico, quanto protestante, quanto pentecostal, vai encontrar, e vai defender então as suas correntes, e aquela corrente que não é do agrado dele vai ser chamada de heresia, de seita, etc. Então você vai ver, infelizmente, né, igual eu falei, os grandes grupos do cristianismo, se você pegar um grupo da história do cristianismo, vai ser isso aí. Você tem primeiro as igrejas, né, as várias chamadas de heréticos na época, teve a cisão então do Oriente e o Ocidente é o lado católico romano, né, o bispo de Roma, aí ficaram lá Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, né, que é as outras, né, orientais. Muitos orientais voltaram a ter contato com o catolicismo romano, mas tem as igrejas cóptas, a igreja armênia, da Etiópia, né, tal. Aí depois teve a cisão dentro da igreja católica romana dos protestantes históricos, e aí os protestantes históricos, né, luteranos, anglicanos, né, presbiterianos, calvinistas, então um monte, né, batista, até o metodista. Depois, no século XIX, os revivamentos, né, os milenaristas, né, achar que Jesus ia voltar, marcaram data da volta de Jesus. Aí vai ter os mormons, né, os profetas mormons, os adventistas, depois temos Jeová. E aí, nos americanos ainda, Rua Azusa, né, essa virada aí 19 para o 20, as igrejas pentecostais e no Brasil as neopentecostais. Né? Acho que eu tenho vídeo aí falando disso aí também. Mas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, né? As correntes históricas, as ondas das neopentecostais. Eu já tenho a segunda onda neopentecostal, que várias igrejas históricas estão adotando cultos pentecostais. Né? Assim como tem a linha carismática na igreja católica, várias igrejas que são metodistas, que são batistas, você vai ver o culto é igual ao culto pentecostal. Né? É uma batista, não segue a teologia pentecostal, mas a forma do culto, a forma litúrgica é pentecostal. Né? Podemos até discutir essas questões. Então, essas igrejas que tem parede escura, por exemplo, né? Que tem luz de neon, tem painel na igreja, né? Você não tem um altar, você tem um palco nessas igrejas. Então são as igrejas aí que tem também americano, né? As worship, né? Que você tem a área VIP, né? Então você tem assim todo parece um shopping center a igreja, né?
já vi igreja assim no bairro ali que quando eu entrei assim, achei que era uma boate. Sem querer, né, sem querer criticar, mas até eu entender que era uma igreja demorou alguns segundos, né? Que aí tinha iluminação, assim, tinha um barzinho, acho que, né? Não era um barzinho, era uma livraria e tal. Mas a estética do ambiente é de um shopping, uma loja de serviços, né? Não era exatamente uma igreja, né? Então demorou alguns momentos para me perceber que eu estava entrando numa igreja, tá? Então, só para ter uma ideia aí dessas novas ondas, né, e igrejas que são históricas, você vê então igrejas históricas que estão aceitando a liturgia pentecostal e outras que estão criticando. Isso aí não é cristianismo. Então, né, então acho interessante estudar tudo isso aí e nós vamos voltar, né, a falar então da teologia sistemática, né? Então só um exemplo aqui histórico, né, e completando que é a primeira parte desse livro, antes de ele entrar nessas questões mais temáticas e mais teológicas, né? E aí vai ser a minha opinião sobre o que eu estou lendo, porque não pretendo bater martelo em nada teológico, até porque eu não tenho informação teológica, né? Eu sou um curioso, tá? Então aqui nós somos os curiosos do Evangelho, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.